Olá, quero pensar através da palavra de Deus, lendo um texto, e depois nós vamos meditar nesse texto. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, que diz o seguinte, a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aprendendo a depender de Deus. Eu quero pensar, olhando para esse texto, sobre como eu e você podemos viver dependendo de Deus. O que o apóstolo Paulo pode nos ensinar através desse texto que eu acabei de ler sobre como viver dependendo de Deus? Desde o início de março, quando essa situação se agravou no Brasil, quando essa pandemia chegou, quando esse vírus se instalou no Brasil de uma forma terrível, nós temos vivido dias de angústia, de medo. A todo instante, nós ouvimos falar de alguém que contraiu o Covid, de alguém que morreu, às vezes pela televisão, pela imprensa. Aí está longe de nós aquele que contraiu o vírus, que morreu. Mas muitas vezes também isso está próximo de nós. É um amigo, é um irmão em Cristo, é um familiar. E isso nos traz uma certa angústia, um certo medo, apreensão. Será que o próximo será eu? Será que eu também vou pegar essa doença? Será que? Então, olhando para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo questiona Jesus sobre algumas coisas e Jesus dá algumas respostas para ele. E é interessante que, olhando para Paulo, quem era Paulo? Ele era alguém estudado aos pés de Gamaliel, um homem de Deus, conhecedor da palavra, um homem que pregava a palavra de Deus, ou seja, alguém que aos nossos olhos, de repente, não havia necessidade de se angustiar. Porque muitas vezes é assim que nós fazemos. É crente, serve a Deus, então por que está com medo? Por que está angustiado? Mas Paulo, nesse texto, ele nos ensina que as fraquezas podem chegar até nós, que a angústia, que o medo. E é nesse momento qual é a solução. Por isso nós temos falado muito sobre a questão da oração. É na oração, através da oração, que nós vamos depender
de Deus. Qual era o segredo de Paulo para ele não se abalar? A oração, a dependência de Deus. Por isso que no início dessa mensagem eu coloquei o título Aprendendo a Depender de Deus. Paulo, ele nos ensina isso. Qual era o segredo dele? Olha o que a palavra de Deus tem como resposta. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, ou vivo no corpo, conforme algumas versões, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso está registrado em Gálatas 2:20. Então, qual era o segredo de Paulo? Depender de Deus. Mas ele buscou a Deus dizendo, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E aí, Jesus dá a resposta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Muitas das vezes, nós vamos depender de Deus através de algumas coisas que Deus vai fazer na nossa vida, ou que vai permitir estar na nossa vida. Na vida de Paulo, era os espinhos. Não sabemos que tipo de espinho era esse. Alguns teólogos falam que era uma doença na vista, outros falam que era problema no estômago, e outros têm suas teologias. Mas eu quero ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho. Pronto. Qual era esse espinho? Não é o caso aqui. Os espinhos, muitas das vezes, nos levam a depender de Deus. Olha o que diz o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Muitas vezes, as lutas que enfrentamos, os problemas que enfrentamos, são os nossos espinhos. Mas se nós soubermos em Deus, através de Deus, como vivermos com esses espinhos, Ele vai nos ensinar. Então, nesse momento que estamos vivendo, de repente o seu espinho foi o seu emprego que você perdeu. Talvez com a perda do emprego veio as dívidas, veio os problemas decorrentes da perda do emprego. São seus espinhos, não sei. Mas se você souber viver através desses espinhos, dependendo de Deus, você vai ter uma diferença muito grande, assim como Paulo teve. Você pode até às vezes se perguntar, mas se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que os espinhos nos machuquem? Por que Ele nos permite que sintamos dor? Deus, muitas das vezes, prefere nos ver com espinhos, mas na presença dEle. Sim? Muitas das vezes, os espinhos nos aproximam mais de Deus. E Ele sabe disso. E por isso, às vezes, Ele permite esses espinhos, para que fiquemos na presença dEle. Porque talvez, se não fossem esses espinhos, eu estaria longe de Deus. Talvez, se Deus não permitisse esses espinhos na minha vida, eu me afastaria dele. Então, Deus é amor? Sim. Deus nos ama? Sim.
Mas se Ele nos ama, por que Ele nos deixa espinho? Por que Ele nos deixa nos machucarmos para nos mantermos, muitas das vezes, perto dele? Não é que isso é uma lógica. Não, Deus vai estar sempre me dando um espinho para eu viver perto dele. Não, não é isso também. Mas em algumas circunstâncias, Ele deixa nos machucarmos com os espinhos para nos aproximarmos dele, através da oração, através da palavra dele. Então, que possamos viver. Jesus levou esses espinhos consigo para a cruz, para que pudéssemos receber perdão. Sim. A maior dor, os maiores espinhos já foram levados na cruz do Calvário por Jesus. Esses que nos espetam, que nos machucam, são mínimos. Então aprendamos a viver com eles. Aprendamos a viver com esses espinhos. E sabe como que nós vamos aprender a viver com esses espinhos? Tendo uma vida de oração. Olha o que diz o texto, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, ou seja, oração. Paulo aprendeu a viver com os espinhos na oração, através da oração. Foi a oração que levou Paulo a viver assim. Deus respondeu à oração de Paulo? É uma pergunta que eu quero deixar para você refletir. Paulo orou 3 vezes. Orou. Deus respondeu? Sim. Sim, respondeu. Qual foi a resposta de Deus? O versículo 9 nos mostra: a minha graça te basta. Acabou. Foi a resposta de Deus. E eu não sei qual tem sido a sua oração. Eu não sei como que você tem orado e por que você tem orado. Mas saiba de uma coisa: Deus está ouvindo a sua oração. Ele vai responder a sua oração. E talvez ele já respondeu, você não entendeu, porque você esperava uma resposta ao seu gosto, ao seu jeito. Só que não é assim que Deus responde. Deus responde da maneira dele, porque a graça dele nos basta. A resposta dele é que é importante. Um dos motivos pelos quais temos que enfrentar alguns espinhos é que ele nos leva à oração. Olha o que a Bíblia nos fala a respeito de oração e de circunstâncias assim. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então anjos do céu que o fortalecia. Lucas 22, de 41 a 43, esse texto fala de Jesus na sua angústia, na sua dor. E olha, ele foi orar por uma situação. E o que o texto diz? Apareceu-lhe anjos do céu que o fortaleciam. Quando eu vivo na dependência de Deus, e quando essa dependência me leva a orar, eu me fortaleço através de Deus. Então, aprenda a depender de Deus através da oração. Não existe outro caminho, não existe outra fórmula para eu viver e você também na dependência de Deus. A fórmula é oração. Foi assim com muitos homens, mulheres, muitos personagens na Bíblia
que está registrado nela. Homens e mulheres que viviam na dependência de Deus. Uma outra coisa que me leva, olhando para esse texto, que me leva a viver na dependência de Deus, ou me leva a ter uma vida diante de Deus, é viver na graça. O versículo 9 nos responde isso. A minha graça te basta. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício de Jesus na cruz. Mas se você se apoiar na graça de Deus, o nome de Jesus será exaltado e Satanás será derrotado. Então, viver na graça de Deus, viver na dependência da graça de Deus, é isso. É saber que a graça é um favor imerecido. É um presente de Deus. É uma dádiva de Deus na minha vida e na sua. Nós não merecíamos essa graça de Deus, mas Ele nos presenteou com ela através da morte de Jesus na cruz. Então que vivamos felizes, mesmo diante dessa pandemia. A cada momento, o que nós escutamos é morte. Ah, não tem vacina. Ah, não chegou vacina. Ah, não abrimos ainda o templo. Ah, e vamos colocando. Mas eu tenho certeza, eu creio, você que está ouvindo essa mensagem, você está independente das circunstâncias, mas você está vivo. Isso é o mais importante, você está vivo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Isso é graça de Deus. Isso é um presente de Deus para você. Aprenda a viver na dependência de Deus através da graça. Porque o texto ele é muito claro. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando estamos fracos, abatidos, com medo, angustiados, essa graça de Deus nos leva, nos fortalece novamente. Uma outra coisa que eu aprendo, e essa talvez, não sei, para mim é uma das mais importantes, está no versículo 10, quando ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. O amor de Deus, o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, por amor a Cristo, por amor de Cristo na vida dele. O cristão, ele vai passar por lutas. O ser humano, ele vai passar por lutas. Mas é feliz de verdade quando entende que os benefícios da provação faz com que você tire os olhos dos problemas e passe a enxergar os benefícios de Deus na sua vida. E esses benefícios, ele vem através do amor de Deus na minha e na sua vida. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma.
Tiago, capítulo 1, verso de 2 a 4. Motivo de grande alegria, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de tudo isso que estamos vivendo. Aprenda a depender de Deus. Sabe por quê? Você vai ter espinhos, sim. Mas esses espinhos vai te levar a orar. E orando, Deus vai te responder que a graça dele te basta. E a graça dele, ela vem através do amor que ele tem por nós. Essas 4 situações nos levam a depender de Deus. Aprenda a conviver com os espinhos, pois ele nos leva à oração. E através da oração alcançamos a graça de Deus. E através dessa graça de Deus aprendemos a amar ainda mais a Deus e ao nosso próximo. Portanto, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: ao invés de pedir para Deus tirar os espinhos, agradeça a Ele por esses espinhos. Porque Ele sabe, somente Ele sabe por que permitiu esses espinhos na sua vida. Quais são, como são, eu não sei. Só você e Deus. Mas uma coisa eu posso te garantir. Muitas das vezes, assim como Paulo, nós precisamos dos espinhos. E sabe por quê? Também por causa do nosso orgulho. Olha o texto: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Muitas das vezes nós estamos tão confiantes, tão na certeza de que somos os tais. E aí vem o orgulho, a soberba, e aí esquecemos de Deus. Deixamos Deus em segundo plano. E aí Ele nos mostra que a nossa vida está nas mãos dEle, depende dEle. Você não vai, a própria Bíblia diz isso, você não vai acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça, sem que haja permissão de Deus. Então eu quero deixar essa palavra a você, que estará ouvindo através dessa gravação. Aprenda a viver na dependência de Deus. Aprenda a viver com os espinhos, porque Ele vai te levar à oração. Muitas das vezes não deveria ser os espinhos que nos levasse à oração. A oração deveria ser algo natural da nossa vida. Falar com Deus, conversar com Deus, deveria ser algo natural. Mas, infelizmente, o ser humano é assim. E muitas das vezes só procuramos Deus em oração na hora do socorro, na hora do perigo. Que Deus possa abençoar essa palavra. E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através desse texto. Que a graça de Deus continue sendo abundante na sua vida, na minha vida, e que continuemos vivendo na dependência de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por disponibilizar esse tempo ouvindo essa mensagem. E que ela fale ao seu coração, assim como falou ao meu. Amém? Deus te abençoe.